Aleluia. Boa noite, queridos. Boa noite, igreja linda do Senhor. Vocês estão bem? Estão felizes por estar aqui? Eu creio que sim. Porque somos a igreja do Senhor, somos os filhos dele, o qual ele nos chamou para esse tempo. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Muito obrigada aí pelo louvor. Pai, nós te damos graça essa noite, Senhor, pelas nossas vidas, pela tua igreja, pelo teu povo, pelo um povo santo, um povo cheio da tua palavra, um povo que verdadeiramente decidiu viver aquilo que você os chamou para viver. Pai, muito obrigado por essa igreja, obrigado por cada família aqui representada, Pai. Nós oramos por cada família, declaramos famílias fortes, famílias abençoadas, famílias andando segundo o propósito de Deus na vida de cada uma delas. Muito obrigado, Espírito Santo, pela liberdade a qual você está nos dando essa noite de ministrar a palavra do Senhor, de ouvir as suas instruções, de receber de ti com alegria em nosso coração. Você é o nosso convidado especial, você é o nosso mestre, você é o nosso consolador, você é aquele que nos guia em toda a verdade, Pai. Nós te damos graça e nós te louvamos em nome de Jesus, amém. E quem crê aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Eu só vou fazer uma pergunta que acho que o pastor Eliel esqueceu, mas eu pergunto agora. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Todos são de casa, graças a Deus, né? Graças a Deus que todos são de casa. Que bom estar aqui com vocês. Eu creio que Deus reservou uma porção dos céus para a minha vida e para a sua vida. Amém? É assim que Ele trata conosco, é assim que Ele trata com a sua igreja. E eu orando ao Senhor essa semana, pedindo uma direção de Deus para uma palavra que virá de encontro comigo em primeiro lugar e também para transmitir à igreja. E Deus me trouxe uma palavra tão assim, poderosa, e aonde vocês já ouviram tanto aqui na igreja, mas é essa palavra que Deus quer para você essa noite, amém? Então nós vamos falar a respeito do praticar a palavra de Deus. Porque o crente, queridos, ele foi chamado e ele foi comissionado a viver de fato a palavra do Senhor. Ele foi comissionado a colocar essa palavra em prática. Viver com alegria, viver com fé, viver com convicção, viver com certeza dentro dele, quem ele é por meio de Jesus Cristo. Muitas vezes o diabo se levanta, o diabo e os seus anjos, os seus demônios, os seus diabinhos, se levantam muitas vezes para trazer confusão, mas Deus é mais. Né? O nosso Deus, Ele é maior em nosso meio, Ele é maior na minha vida, na sua vida. Nós temos que, de fato, olhar para essa palavra, a luz da palavra, e trazer essa luz da palavra para aquilo que nós precisamos colocar em prática. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Aleluia. Fale comigo, eu estou vivo. E vou viver tudo aquilo que Deus preparou para a minha vida e para a minha família. No livro de João, no capítulo 8, no versículo 31 e no versículo 32, ele diz assim: então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. No versículo 32, ele diz assim: conhecerão a verdade, e a verdade ela vos libertará. E aqui, queridos, existem duas questões bem interessantes, bem importantes para a igreja. Ele diz: conhecerão a verdade, e a verdade ela vos libertará.
Então, trazendo aqui, pontuando algumas coisas para compartilhar com vocês. Deus nos chama a atenção, Jesus chama a atenção dos discípulos. E aqui eles começam a dizer, e eram judeus, e eles começam até a questionar Jesus aqui. No versículo 33, e eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus dá uma relação mais para frente do que verdadeiramente somos livres. Então Jesus chama a atenção desses judeus. Jesus alerta os olhos espirituais desses judeus para entender a importância do conhecimento dessa verdade. Amém? Então, queridos, quando nós, Igreja do Senhor Jesus, priorizamos a verdade de Deus em nossas vidas, no conhecer, com certeza, de fato, nós iremos experimentar da sua bondade e de tudo que Ele nos deu através de Jesus. Por causa do conhecimento. Amém? E Ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Então, quem é que nos liberta? O conhecimento. Primeiro vem o conhecimento. Ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, deixa eu dizer algo para você. Quando eu conheço a verdade, e quando você conhece a verdade, o medo não faz parte da minha vida e nem da sua vida. Quando eu conheço essa verdade, quando você conhece essa verdade, nós vamos viver uma vida digna diante do Senhor. Vamos viver em novidade de vida. Vamos colocar as mãos em ouro. Aleluia! Nós vamos colocar as mãos aquilo que Ele preparou para a minha vida e para a sua vida, e não somente para nossas vidas, mas para a vida da nossa família. Quando nós andamos na luz dessa palavra, quando nós priorizamos a luz desse conhecimento, conhecereis. Então isso me incomodou um pouco, um versículo que ele é decorado no Rema, ele é decorado no Ministério Verbo da Vida, quem há muitos anos, há 30 anos atrás, como nós aqui, ou até mais o pastor que tem mais anos. Esse é um versículo chave do ministério: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Pastor Bandi ministrava muito sobre isso. Então nós, igreja, nós temos que conhecer essa verdade. Amém? Quando nós conhecemos essa verdade, nós vamos sofrer menos. Quando nós conhecemos essa verdade, nós vamos confiar em Deus, e nós vamos confiar mais em nós. Amém? Quando nós conhecemos essa verdade, queridos, aquilo que estava nos prisionando, aquilo que estava trazendo sequela, aquilo que estava nos amarrando, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o conhecimento vai levar você a entender: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O conhecimento vai levar você a entender: pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu sou curado. Aleluia. Pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu sou curado. Eu não vou ser curado, eu já sou curado. Ei, irmã Maria, mas espera um pouco aí, eu sinto alguns sintomas no meu corpo. É no seu corpo, é no templo do Espírito Santo, que precisa do meu cuidado e do seu, para não doer nem sofrer. Uma revelação rápida essa. Que precisa. Mas nós entendemos que o conhecimento nos leva a ver que nós temos uma palavra que está ao nosso favor e ao favor da igreja. E os discípulos todos preocupados: não, nós somos judeus, o nosso pai é Abraão. E Jesus dá uma relação de coisas lá a respeito dos discípulos. No final eu leio junto com você. E eu quero te dizer: é importante, fale comigo, é importante a igreja conhecer a verdade que está na palavra de Deus. Fale comigo: e essa verdade vai me libertar, vai me libertar, vai me libertar das garras de Satanás. Fale comigo: vai me libertar do engano, vai me libertar da mentira, vai me libertar de ser falso, vai me libertar para que eu não venha fraudar mais com ninguém. Essa verdade, queridos, nos coloca de pé. Essa verdade me arrancou de um lugar que não era muito bom, que não era agradável, e me colocou no lugar de honra, como arrancou você do lugar onde você estava e colocou você no lugar de honra.
Aleluia. E eu quero estar compartilhando com vocês essa noite 3 tópicos importantes para a igreja do Senhor Jesus. Vá lá no livro de Mateus, no capítulo 7. Aleluia. E quando Jesus falava com aqueles discípulos, com aquele povo, aqueles judeus, eles entenderam de algo natural, do conhecimento que Jesus estava falando. Eles estavam entendendo, é algo natural que nós estamos vivendo, e Jesus estava falando de algo espiritual. E essa noite Deus está falando comigo e com você de algo espiritual, amém, queridos? O natural nós já desfrutamos o dia todo, mas aqui nós estamos recebendo uma porção dos céus, que vai abastecer as nossas vidas. Então, no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, nós vamos estar estudando 3 tópicos de conhecer a palavra de Deus, e um deles é caminhar segundo o Evangelho. Primeiro tópico, amém? Então, no versículo 24 de Mateus, capítulo 7, diz assim: todo aquele, fale comigo, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu, fale comigo, construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopravam os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Jesus Cristo é a nossa rocha. Jesus Cristo é o nosso fundamento. Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Então, a minha vida, queridos, igreja do Senhor, a nossa vida tem que estar alicerçado, tem que estar construída nessa palavra. Ei, nessa palavra. Porque quando a minha alma ou qualquer sentimento ruim se levantar, eu vou olhar para a palavra e eu vou ver se está de acordo com aquilo que está acontecendo. Se não tiver, nós temos que colocar no devido lugar, porque a nossa casa é construída na rocha. E aqui eu gostei muito quando ele diz isso, e no versículo 26, eu gostaria que você atentasse também. E nós vamos ver aonde está construída a nossa casa. E ele fala: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela literalmente desabou, sendo grande a sua ruína. Olha que interessante. O que significa, queridos, essa palavra insensato? Ela é tão forte que às vezes a gente tem receio de falar, mas nós temos que falar. Essa palavra insensato, ela quer dizer tolo, ela quer dizer louco, sem juízo, sem noção nenhuma. É esse homem insensato. A Bíblia, desde o início, ela nos ensina o poder da palavra de Deus. Nós olhamos para o livro de Gênesis e ali diz o Senhor: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E tudo aquilo que Deus dizia, tudo aquilo que Deus falava, no final a gente via o resultado. Aleluia. Amém? Via o resultado, porque Deus liberava a sua palavra. E nós, como igreja, a nossa vida espiritual, a nossa vida como crente, como cristão, precisa estar firmado nessa rocha que é Jesus. E para construir uma casa, queridos, eu não sou construtor, nós temos vários aqui, amém, Sérgio?
Eu sei que esse construtor, ele vai analisar esse terreno, ele vai medir esse terreno, ele vai colocar umas sapatas bem firmes nesse terreno, ele vai colocar algumas colunas, ele vai colocar algumas vigas, ele vai deixar algo bem firme, porque em cima dessa sapata, em cima de todo aquele, como é o nome do alicerce daquelas vigas que está no chão, que foi ali junto com aquela sapata, vai ser construído uma casa, vai ser construído algumas paredes. Que futuramente ela vai receber uma laje, futuramente ela vai receber um telhado e precisa estar o quê? Firme. Certo? Precisa estar firme. Então, essa é a casa trazendo para o natural. E a nossa casa espiritual? Quando nós deixamos a palavra de Deus nos puxar de todos os lados, nos puxar de um lado para o outro, para que o crescimento chegue até a nossa casa ela está sendo firmada e alicerçado nessa rocha. Aleluia. Nela há um fundamento, nela há uma base. Nela há uma base, queridos, que pode levantar o que levantar. Satanás pode mexer no ninho dele da forma que mexer. Você está firme, eu estou firme e nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar, porque está firmado na rocha. As coisas se levantam muitas vezes, queridos, para trazer confusão. Mas olhando para o homem insensato, olha isso. O homem insensato, se ele não está ligado à palavra, se ele não está ligado no que a palavra diz, precisa de um grande cuidado para com ele. Precisa um grande cuidado para com ela. Porque se lá, de repente, lá na esquina, o seu casamento é desmanchado. Entendeu? Porque não está firmado na rocha. E quando você está firmado na rocha, queridos, quando você não é insensato, você é esse homem prudente, você pode andar por onde você andar. Que você é luz para as pessoas. Que as pessoas identifiquem quem você é. Agora, quando é uma pessoa insensata, não vai identificar quem você é. Certo? Então, o insensato, ele é chamado de tolo, de loucos, sem noção. Uma vez, eu e meu marido, todo ano nós vamos para Ubatuba. A gente ama aquele lugar. Tem mais de 30 anos, que é a idade de Gabriela. Gabriela tem 32 anos. E desde quando as meninas eram pequenas que nós vamos, o pessoal já até conhece a gente. A gente não comprou casa ainda. Porque as pessoas conhecem a gente e já aluga, né? Maria, já reservei a casa, o apartamento lá para você. E lá tem uma rua que nós chegamos aí, o Valdeno falou assim, nossa, é tão estranho. Eu falei, o que é? Eu vi uma laje batida na areia lá, assim, ó. Eles batem uma laje, depende da casa, né? Bateu uma laje assim na areia e vai levantar umas paredes. Eu falei, meu Deus, será que... Aí a gente conversou com algumas pessoas, falou, mas não bate, não vai bater laje não, só levanta as paredes, põe telha, não tem perigo algum. Mas é uma casa que futuramente, não sei se pode acontecer de houver algum terremoto ou uma chuva forte, Ubatuba chove demais e quando as chuvas caem lá não é pouquinha, pode acontecer algum dano nessa casa. E eu pergunto para você, como está a sua casa espiritual essa noite, irmão? Você é um homem, uma mulher prudente? Ou você está sendo insensato naquilo que Deus te confiou? Naquilo que Deus te deu? A Bíblia, ela diz que passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Jesus, falando aos seus discípulos no livro de Mateus, ou é de Lucas, ele diz, vocês errais por não conhecer as Escrituras. Então isso me ensina você, que se eu preciso e eu devo errar menos, eu preciso conhecer as Escrituras. Aleluia. Amém? E quando a nossa casa está alicerçada na rocha, nós estamos caminhando para um evangelho pleno em nossas vidas. Nós estamos caminhando para um evangelho pleno em nossas vidas. Aconteça o que acontecer, nós vamos ficar com o que a palavra diz. Mas eu estou pregando e eu estou falando com pessoas e ensinando para pessoas prudentes. Amém. A Bíblia fala que nós temos que vigiar.
Então, a palavra hoje é para nos chamar mais atenção, para ter esse cuidado, priorizar sempre a palavra de Deus. Olhando para o livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, nós olhamos para tudo aquilo que Josué fez. Quem não sabe, eu creio que você sabe, Josué, ele foi sucessor de Moisés. Andava lado a lado com Moisés, com o pastor Moisés. Então, eu creio que é onde o pastor Moisés ia, Josué, um bom tempo, estava lá com ele. Josué sempre estava do lado dele. E Moisés veio a falecer. E rapidamente, isso é normal, comum no ser humano, levantou uma tristeza no coração de Josué, por causa da morte de Moisés. E Deus olha para Josué, começa a falar para ele, porque Deus fala comigo e com você, amém? Amém. Vamos lá para o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Fale comigo, Deus é bom em todo tempo. Versículo 8 de Josué. E ele começa a dar uma relação aqui para Josué, para priorizar a palavra. E ele fala, não cesse de falar, no versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei. Eu imagino, eu não sei como foi, mas eu imagino que como um pastor faz muitas vezes para um aconselhamento, o pastor não fica, grita, fala isso, de longe não. O pastor, ele senta com você, ele vai te ouvir, ele vai te aconselhar. Então, eu penso que Deus, no espiritual, chamou Josué, senta aqui, Josué. Vamos ouvir, não pessoalmente, mas pelo Espírito. E começou a falar para Josué. Porque muitas vezes, querido, quando eu quero ouvir a voz do Senhor, quando Deus fala comigo, eu me sento e ouço a voz de Deus. Aleluia. E Deus começa a falar para Josué, no versículo 8. Participe para fortalecer você essa noite. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, Josué, medita nele dia e noite. Medita neste livro da lei dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Isso é forte para você, irmãos? Não é forte? Vamos ler de novo. Lê. Não cesse, igreja de Vila Isabel, de falar deste livro da lei. Pelo contrário, igreja que está aqui essa noite, medite nele dia e noite, para que vocês tenham o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Aí ele põe um ponto e uma vírgula, que significa que dá continuidade ao que ele estava falando. Então você prosperará e será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Amém. Aleluia. Você quer prosperar, queridos? Amém. Eu quero e eu estou prosperando. Amém. Não sei você, mas eu estou. Eu e minha família. Amém. Nós estamos prosperando e somos bem-sucedidos. Então, ele fala, medita nesse livro da lei de dia e de noite, Josué. Aí, então, esse então te chama atenção, não chama? Então, Maria, o que foi? E ele falou, então prosperará, você será bem-sucedido e prosperará em tudo aquilo que você for fazer, em tudo aquilo que você for realizar. Igreja, Deus te chama essa noite para essa responsabilidade, meditar nessa palavra de dia e de noite. Amém? Não sermos crente, querido, esquenta banco, limpa banco, né? É quinta-feira, eu vou. As cadeiras estão limpas, mas eu sento. Tem o rema, eu faço rema, eu vou. Tem os cultos, eu vou. Deus nos chama para uma responsabilidade. Aleluia. Aleluia. Deus nos chama para essa responsabilidade. Amém.
E quando nós ficamos firmes nessa palavra, nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós vamos fazer, realizar e falar. Não há embaraço nenhum, queridos. Não há embaraço nenhum. Quem já pegou um novelo de linha, de crochê, que muitas vezes vira um balai de gato, sabe o que é balai de gato? Um negócio que fica uma bagunça, você não consegue, mas com dedicação, com zelo, você consegue arrumar aquele novelo. Eu tenho bastante correntinha de ouro, olha isso. Tá? Aí um dia estava todo... E eu não gosto muito. Quem me conhece gosta, sabe que eu gosto dos lenços ou do colar grande. Aí estava tudo enrolado assim. Eu falei, Valdenor, arruma aqui para mim. Ele dá, vamos lá. E ele conseguiu, uma por uma. E conseguiu colocar lá. Muitas vezes, querida, a nossa vida espiritual está assim. Culpamos o pastor, culpamos a esposa do pastor, culpamos a diretora do Rema, que as coisas não fluem, culpamos a vice. Cadê as monitoras? As monitoras, que eu falar do Rema, porque eu sou diretora do Rema, tenho que falar, né? Culpamos a tia Nani, culpamos o vizinho do lado, o diácono, e quando não culpamos tudo, a Satanás. Mas aí nós esquecemos de uma questão, e eu não vou levar você lá para hoje, das obras da carne, que não é o diabo. Literalmente você não está andando no Espírito. Quando você está andando no Espírito, você não desfruta das obras da carne. Tanto que Paulo, ele diz, né, que nós somos do Espírito, que os filhos de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes, as obras da carne, ela está fluindo na vida das pessoas na igreja, por falta de não meditar nessa palavra. Onde a palavra te coloca de pé, onde a palavra te coloca de pé, pega você pela sua mão direita, e te coloca de pé. E ele fala, então você será bem-sucedido. Fale comigo, eu não sou insensato. Fale, eu sou prudente. E a minha casa está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Quem pode dar um aleluia aí? Glória a Deus. Eu falei para vocês que são 3 tópicos. Então, o segundo tópico, queridos, é orar. Amém? Nós temos que orar. Nós não precisamos levantar bandeira por onde passar, faixa nas esquinas. Estou orando. Maria Alves está orando. Não preciso, queridos, porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Por onde eu for e aonde eu chegar, aonde você chegar, aonde a igreja do Senhor chegar e começar a orar, interceder no Espírito, como diz os nossos líderes da intercessão, eles sempre dizem, gente, intercessão não é para se mostrar não, hein? Vocês fiquem quietos. Intercessão é para você ficar nos bastidores, intercedendo uns pelos outros. Aleluia. E aonde você chegar, orando no Senhor, no Espírito, as coisas vão acontecer. Não precisa. Recentemente aqui teve uma oração e acho que foi numa quinta-feira e não lembro qual dos pastores, os ministros, que orou por emprego. E eu estava sentado ali e eu recebi a oração e falei, eu declaro Gabriela trabalhando. Gabriela é amiguinha da Ita, de escola, professora. Falei, eu declaro Gabriela trabalhando, eu recebo essa oração. Não lembro se foi pastor Eliel. Tudo bem, passou. Essa semana ela foi chamada. Amém. E foi contratada. Amém. De segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Amém. Mãe, minha faculdade valeu a pena, meu intercâmbio valeu a pena eu ir para Portugal. Falei, glória a Deus, mas foi o poder da oração. Amém. Então o crente precisa orar. Amém, queridos? Aleluia. E no livro de Jeremias, no capítulo 33, quero levar você lá. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Deus ama a sua vida. Deus ama a sua família. Aleluia. Deus ama essa igreja. Deus está em todos os projetos dessa igreja, queridos.
Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele fala: chame por mim. Olha aí. Chame, eu estou lendo numa versão NA. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes. Quem quer coisas grandes aqui? Coisas grandes e ocultas que você não conhece. Aleluia. Aleluia. Chame por mim. Olha o que Deus está falando. Chame por mim, porque eu responderei. Eu vou responder a sua oração. Eu vou responder o seu clamor. Eu vou responder aquilo que você tem colocado diante de mim no altar, crendo na cura, na prosperidade para a sua família. Eu vou responder. Aleluia. É Deus que está falando isso. Amém? Então, a nossa oração, queridos, tem poder. Então, para que nós tenhamos uma vida de prática na palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, são vários tópicos que a palavra nos ensina, mas um deles é esse, é ter uma vida de oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Aleluia. Marilene, você que falou isso? Foi, Marilene? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, Marilene. Oh, aleluia. Deus sabe por que eu estou falando isso, Marilene. Deus está alegre com você, feliz por você e pela sua família. Porque você decidiu entregar a vida de vocês a Ele. Sendo totalmente dependente dEle. Para tudo que Ele já preparou e reservou para a sua família. Só desfrute em nome de Jesus. Então, nós temos que orar sem cessar. Amém, queridos? Glória a Deus. E o outro tópico é ouvir o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Amém. Glória a Deus. Eu tenho. Eu creio que você tem também. No livro de João, no capítulo 14. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Que Ele falou, Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Amém? Tudo que Deus falou, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, queridos. Deus falou a verdade acerca da minha vida, da sua vida. Deus falou acerca dessa igreja. Deus falou acerca da sua família. Creia, permaneça firme, crendo que vai se cumprir. Vai se cumprir. Muitas vezes não vai ser da nossa forma, do jeito que nós queremos, da forma que nós planejamos, mas vai se cumprir. E quando nós damos ouvido ao Espírito Santo, aquilo que Ele coloca em suas mãos para fazer, vai gerar um resultado de excelência. Amém? E aqui ele diz no capítulo 14, no versículo 26, no versículo 16, aleluia. Fala a respeito, Jesus promete o Espírito Santo. Nós sabemos que ele já veio, amém, irmãos? Amém. No versículo 16 ele fala assim: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador. Essa palavra consolador, queridos, quer dizer algo muito forte, amém? É algo que talvez eu e você não ainda temos a dimensão de como é algo poderoso. Porque o que ele disse, ele vai dar outro consolador da mesma espécie. Porque eu vou para junto do Pai, mas ele virá na mesma espécie como consolador. E ele fala, e a fim de que esteja com vocês para sempre. Amém. Ele não está por alguns dias, ele não está por algum momento. Ele não está somente naquela hora que você tanto necessita, que você clama, que você chora, que você fala. Não, Ele está para sempre. Amém. Queridos, e quando nós entendemos essa importância de andarmos no Evangelho, de ter uma vida de oração, de ouvir a pessoa do Espírito Santo, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo. Porque Deus, queridos, Ele não vai olhar quantas vezes eu choro na igreja.
Pode chorar. Não, não vai. Vai ficar tranquilo. Quantas vezes eu vou correr na igreja? Não. Porque isso daí não se chama manifestações do Espírito, e sim reações. Certo? São reações. São reações. Então eu corro mesmo, porque eu estou tendo uma reação do meu espírito para correr. E eu faço isso, nada contra. Tem uma vigília aí que já aconteceu uma vez, que eu e Vilma aqui, nós dançamos, que eu olhei, Vilma, nós dançando demais, amiga, estamos até correndo. Vamos fluir no espírito, que o negócio estava bom demais aqui. São as reações, amém? Deus não olha, queridos, quantas vezes eu dou pulo aqui em cima do púlpito. Se eu grito, se eu aponto, o que Deus olha é o meu caráter. Muitos vão em púlpito, mas não passa de mentiroso. Compra e não paga. Certo? Compra e não paga. Mentiroso. Bom de oratório. Não sei porque que eu estou saindo, partindo para essa linha, mas Deus sabe. O que Deus quer é que a sua igreja caminhe no caminho da palavra. Que ore e tenha uma vida de oração. Que ouça o Espírito Santo. Que ouça o Espírito Santo. Que use os seus profetas na igreja. Que use os 5 dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, para um fim aproveitoso, um aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Deus olha isso e Deus quer ver os dons e manifestações. Deus quer ver milagres acontecendo. Você crê nisso, queridos? Deus quer ver milagres acontecendo. Deus quer ver cura acontecendo. Isso que move o coração de Deus. Aleluia. É isso que move o coração de Deus. Não é quantas vezes eu vou rodopiar ou vou fazer. Não, isso pode acontecer na reação, é uma reação. Mas Deus me pega, Deus pega você nos dons, para que os dons sejam manifestos e o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo seja aperfeiçoado e alinhado por meio da palavra de Deus. Alinhe-se, tenha uma vida alinhada com a palavra de Deus, amém? E aqui ele vai falando a respeito do lindo Espírito Santo. Você acha ele lindo? Amém. Eu amo o Espírito Santo, gente. E ele fala, a fim de que esteja com vocês para sempre. Versículo 17, ele diz assim, o Espírito da verdade. Opa, para aí, do quê? Da verdade. Então, no meio da igreja não pode ter o quê? Mentira. E eu identifico a mentira muito rápido. Menina, não sei porquê, Red. Todo lugar. Se eu olhar no olho do camarada ou da camarada, eu olho, se identificar a mentira, eu já sei, é mentira. É mentira. Mas eu não vou expor a pessoa. Claro que não, né? Que eu sou educada, imagina. Mas eu vou orar por aquela pessoa. Então, o Espírito da verdade foi dado à igreja, querido. O mundo tem o Espírito o mundo da mentira, do engano. O mundo tem esse Espírito. Agora nós não, nós temos o Espírito da verdade. Conosco todos os dias. Todos os dias. Aleluia. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê. Olha, o mundo não tem esse privilégio que nem eu e nem você temos. Não tem. Fique perto de um ímpio e comece a orar em outras línguas. Fica assim olhando para você. Mas se ele continuar muito tempo com você, daqui um pouco está ele falando a mesma coisa. Sem saber, mas ele fala. Eu falei, Deus é lindo. A palavra do Senhor, ela se cumpre no tempo certo, não é no meu tempo. Amém? Eu recentemente vi meu marido falando uma coisa lá na cozinha, porque uma das irmãs dele foi embora para Santa Catarina. Deu 5 minutos na mulher, ela falou, vamos embora. Vou trabalhar em Santa Catarina, alugou uma casa, foi lá com o esposo e o filho.
Aí veio a notícia no outro dia. Ai, que ela tá bem, foi um sucesso a viagem. Ele, glória a Deus! Glória a Deus! Eu falei, hã? Eu falei, glória a Deus! Olha, a Landa chegou lá bem. Oh, glória a Deus! Eu amei, Senhor. O Espírito Santo, ele faz isso. Porque quem convence o homem do pecado não é o homem, mas sim é ele. Amém? É ele. Aleluia. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Vós conhece porque ele habita com vocês e estará em vocês. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória. O Espírito Santo está em você e habita em você. Então esse templo, querido, habita uma pessoa especial. Uma pessoa tão poderosa. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? Faça o remo que você vai aprender isso, como ser guiado pelo Espírito. É uma pessoa, o Espírito Santo. E ele está dentro de você. No versículo 18, até o nosso ministro de louvor cantou: não deixarei que fiquem órfãos. Aleluia. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Aleluia. Então, ele não nos deixou órfãos. Eu costumo dizer, e é dessa forma, Deus, ele não é preocupado. Deus não é um homem de preocupação. Deus não é um homem que fica arrancando os cabelos. Não é um homem que fica andando para cima e para baixo. E agora? Como que eu vou pagar a conta? E agora? E agora? Como é que eu faço? Lá na terra o negócio está feio. O povo está elegendo pessoas. E agora? E agora? Deus no seu trono. Soberano trono. Reinando em graça. Do seu lado. Seu filho. Intercedendo por mim e por você. Amém? Ele não se preocupa. Mas ele teve o quê, queridos? O que ele teve, pastor Nicodemos? Cuidado. Cuidado pela sua criação, não a minha criação, o meu povo, aquele que eu fiz do pó da terra, aquele que eu tirei da costela de um homem e formei. Eu vou deixar um outro consolador, eu não vou deixar eles perecendo, eu não vou deixar eles sofrendo na terra, não, eu vou enviar um outro consolador, o Espírito da verdade, que vai habitar no meio deles para sempre. Aleluia, amém, queridos? Oh, glória a Deus. Estamos finalizando, o irmão vai cantar um louvor aqui. No capítulo 16, no versículo 13, ele fala assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, fale comigo, ele já veio. Fale assim: João estava falando acerca de uma promessa, mas já se cumpriu. E ele fala, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará. Isso é muito bom. Ele os guiará em toda a verdade. Essa é uma função dele, querido. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o consolador. Onde houver tristeza, o consolo dele chega para consolar. Aonde houver mentira, ele chega com a verdade e tudo é esclarecido. Não é verdade? E quando nós precisamos de ser guiado em toda a verdade, ele não falará por si mesmo. Ainda tem uma relação de coisa aqui. Mas dirá tudo o que ouvir. Aleluia. Vem cá, Regi. Aleluia. Aleluia. Não tenha isso como heresia, amém, irmãos? Somos crentes. O Espírito Santo está aqui. E eu vou transmitir algo para ele. Ele vai ouvir o que eu vou falar. Fale para o meu povo que ele é mais do que vencedor. Fale para aquela família que ele é restaurado. Fale para aquela família que a cura já chegou. Fale para aquela igreja que eles vão pipocar como pipoca na panela. Fale para aquela igreja que eles vão viver o melhor de Deus. O Espírito Santo ouvindo. O Espírito Santo ouvindo. Vem, Vilma. Pastora Vilma. Não, você pode entender. Não é pastora, não. Nós não temos pastora, não. Aí o Espírito Santo transmite para o pastor.
aconteceu isso, ou vai acontecer isso. Fale para a igreja permanecer firme. Entendeu? Você é o pastor. Amém? E aqui o Espírito Santo. E Deus falando ao Espírito Santo. Ele fala, obrigado, irmãs. Ele te guiará em toda a verdade. E ele fala, ele só vai falar o que ele ouvir. Não fale, queridos, aquilo que você nunca ouviu. Não invente nada da sua cabeça. Fale aquilo que você ouviu. Amém. E quando você ouve o Espírito Santo, você identifica que coisas precisam serem mudadas. E umas 2 semanas para cá, eu comecei a me sentir um pouco incomodada. E eu não sabia o porquê. Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a sentir um peso. Quem me conhece aqui, quem não conhece, eu sou diretora do Rema. E eu comecei a discernir um peso. Mas eu olhava para os alunos todos aqui vinham cheios de alegria todo dia, todos dando glória. Foi uma bênção. Tivemos até visitante essa semana, não foi? Olha aí, ó, os visitantes, visitou 2 dias. Eu falei, mas alguma coisa está acontecendo. E a Regi chegou perto de mim e falou assim, está tudo bem com você? Eu estou achando você tão tensa. Eu, não estou não. Mas eu estava tentando discernir o que estava acontecendo. E na sexta-feira, foi sexta, Regi? Eu cheguei lá na secretaria e aquele incômodo, e o Espírito Santo querendo falar, deu uns 3 minutos assim, eu levantei com todo mundo, falei, vamos orar. Fechamos a porta, começamos a orar, interceder por palavras lançadas, por palavras faladas, palavras que estão sendo semeadas em terra que não conhece. O Espírito Santo falou, palavra semeada em terra que não conhece. Não sei quem é, não sei qual foi a palavra, não sei mesmo, irmãos. E nós oramos e nós o repreendemos. Levantamos em oração, intercessão por todos os alunos, por toda a igreja, por todos os membros, por toda a monitoria, por toda a diretoria. E depois reinou uma paz. Aleluia. Quando você dá ouvido ao Espírito Santo, você vai tomar decisões certas. E você vai começar a olhar com os olhos do Espírito. Porque quando eu olho com os olhos da minha alma, eu vou identificar exatamente o que ela vai passar para nós. Que é tristeza, angústia, é algo que não nos fortalece. Mas quando eu olho com meus olhos espirituais, eu começo a enxergar no âmbito espiritual. Não pela minha carne, não pelo meu homem natural, mas pelo meu homem espiritual, o que Deus tem para as nossas vidas. Amém. Vocês foram abençoados? Eu creio que sim. E para nós finalizarmos, vamos para o livro de João, capítulo 8. Eu já chamo o grupo de louvor. Seja guiado pelo Espírito. Amém, queridos? Seja guiado, ouça o Espírito Santo. Capítulo 8, no versículo 32, foi o que nós começamos hoje, não foi isso? E ele fala, se vocês permanecerem nas minhas palavras, são verdadeiramente os meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Aí no versículo 33, só para a gente concluir, né, trazer um resumo de tudo que nós ouvimos hoje, os judeus começam a replicar com Jesus, falando, eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Eles fazem uma pergunta para Jesus. Jesus respondeu no versículo 34. Em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Pecado é uma outra ministração, amém? Versículo 35. O filho, sim, fica para sempre. Não, o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Versículo 36. Se, pois, o filho os liberta, vocês serão verdadeiramente livres.
Versículo 37. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Isso é forte. Guarda no coração, mas eu sei que a palavra do Senhor está em vocês. Nós não podemos mais matar Jesus, porque ele já veio somente uma vez, ressuscitou. Amém? Ele fala, querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviu do pai de vocês. Dá uma lição bem legal para eles. Chamou bem a atenção dele. E hoje Deus falou ao nosso coração a respeito, queridos, de nós priorizarmos a palavra do Senhor em nossas vidas. Amém? Então, o primeiro tópico, a gente viu que nós precisamos caminhar segundo o Evangelho, ligado à palavra. O segundo tópico, ter uma vida de oração. O terceiro tópico é ouvir o Espírito Santo. Amém? Essa é uma função para a igreja. Eu convido o grupo de louvor. Eu pedi um louvor aqui para nós cantarmos, e eu creio que você vai ser edificado com esse louvor. Se derrame na presença do Senhor, se derrame diante de Deus, se derrame diante do Espírito Santo. Você ainda tem uns 2 minutinhos. Dá o seu melhor para Ele. Dê o seu melhor para o Senhor essa noite, amém? O seu louvor, a sua voz, a sua gratidão, o seu entendimento a respeito dEle na sua vida. O poder do Espírito fluindo. Aleluia.